pessoal, eu preparei mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar de drenagem linfática. Para ilustrar bem esse tema, eu vou tentar compartilhar com vocês um videozinho que eu recebi pela internet, mas eu já vou resumir um pouquinho. Nesse vídeo mostra uma mulher na praia, na areia da praia, bem naquela região onde as ondas arrebentam. Ela tá com um rodo na mão, varrendo, puxando a água do mar para dentro do mar, no sentido de impedir que a água do mar invada a areia lá naquela faixa de arrebentação. Você olha para essa cena, é uma cena tão absurda, tão surreal, que imediatamente você dá risada, né? Trata-se de uma palhaçada. Pois é, essa cena representa exatamente o que é a drenagem linfática. Deusa, mas como assim? Vamos imaginar. Essa mulher, ela vai conseguir chegar em algum lugar? Ela vai ter algum resultado? Ela vai vencer a força da água do mar? Óbvio que não, gente. Essa mulher está fadada ao fracasso. Mesmo sabendo isso, em momentos de enchente, então, imagina a água invadindo a sua casa. É instintivo você pegar um rodo, uma vassoura, para varrer essa água. Mas você vai chegar a algum lugar? Esta é a solução? Óbvio que não. Então, vamos imaginar qual seria a solução para as enchentes. A solução para as enchentes é cuidar do planeta, não promover desmatamento, né? Que até impermeabiliza o solo e daí dificulta a drenagem dessa água, cuidar para que não haja poluição, para não acabar com a camada de ozônio que leva a distúrbios no clima. Enfim, essas coisas que são a solução para as enchentes, porque depois que as enchentes estão instaladas, não há mais o que fazer, então a gente tem que agir na causa das enchentes, né? Depois que elas se instalaram, não tem jeito. E as enchentes representam exatamente o inchaço do nosso corpo. Então, quais são as causas do inchaço do nosso corpo? O principal motivo para o inchaço do nosso corpo é o sobrepeso, é a obesidade. É uma alimentação totalmente errada, o uso de alimentos inflamatórios, alimentos condimentados, industrializados, o acúmulo de gordura nessa faixa, na circunferência abdominal, né, intraabdominal, na circunferência abdominal, que leva um peso ao retorno venoso, dificulta o retorno venoso, é a falta de exercício físico, são as doenças crônicas. Mas o que acontece? A gente fecha os olhos para absolutamente tudo isso, né? Não quer ver tudo isso e vai o quê? Fazer drenagem linfática. Vamos fazer a drenagem linfática. Nosso rodo aqui para a gente lembrar. Vamos abrir um parênteses antes de mais nada. Eu tenho alguma coisa pessoal contra a drenagem linfática? Não. Eu tenho alguma coisa pessoal contra os profissionais que fazem, esteticistas, fisioterapeutas. Não tenho problema nenhum, mas não dá para continuar acontecendo situações recorrentes que eu observo no consultório. Eu, depois de 6 anos de faculdade de medicina, 5 anos de residência em cirurgia plástica, 22 anos de experiência atuando na cirurgia plástica, eu sou inquirida, né, interrogada pelas pacientes se eu não vou indicar a drenagem linfática. E a drenagem linfática, doutora? Ontem mesmo, uma paciente virou para mim e falou assim, porque eu estava esperando que você indicasse a drenagem linfática, porque a minha tia falou que é imprescindível fazer a drenagem linfática. A minha amiga começou a fazer drenagem linfática no primeiro dia depois da cirurgia, porque o doutor dela indicou. Porque as amigas, essas são as piores. Tem que fazer drenagem linfática para não dar fibrose, para não ter inchaço, tá? Para não ter um inchaço. Eu sou colocada nessa situação, até eu fico na dúvida se eu não sou incompetente mesmo. Vai ver que eu sou incompetente, né? Pô, como é que eu não indiquei a drenagem linfática? Né? Então os pacientes vêm me questionar. Gente,
para pensar um pouco. Por que você não chega para as amigas? Ô, miga, para que eu tenho que fazer essa drenagem linfática? Para que ela serve? Então tá bom. Hoje a gente vai esclarecer toda essa situação. E eu não vou dar a minha opinião. Eu vou resumir para vocês 4 anos de faculdade de medicina. Os 4 primeiros anos onde a gente aprende como funciona o corpo humano. Eu já fiz medicina já há algum tempo, é verdade, né? Acredito que tudo esteja a mesma coisa, né? Apesar dessas mutações do RNA mensageiro, mas creio que a gente funciona mais ou menos como há 30 anos atrás, quando eu fiz a faculdade. Mas enfim, vamos lá. O que é o normal? Gente, vou tentar mostrar para vocês. Vamos pegar aqui uma coisinha. O normal é o seguinte. O coraçãozinho, bombeia sangue pelas artérias até os tecidos. Tecidos, vamos fazer de preto. Células, né? As célulazinhas de todos, células a gente representa assim. As célulazinhas de todos os tecidos. Quando chega aqui próximo aos tecidos, as artérias são tão fininhas que elas passam aqui, né? Elas são tão fininhas que elas permitem a saída de um filtrado. É um fluido que sai do vaso e vai para essa regiãozinha entre as células. Não é sangue, é um filtrado. Então ele é clarinho, ele é amarelo. E nesse fluido vão junto os nutrientes, e daí os nutrientes, eles são captados pelas células e vão lá nutrir as células. Por outro lado, as células, elas também expelem metabólitos, são resíduos das reações celulares. Esses metabólitos, eles são captados pelos vasos linfáticos. Então, por um movimento passivo, porque, gente, aqui existe uma pressão, né? O coração bombeia, tem uma pressão, esse fluido invade, é como uma onda, né? Esse fluido invade, tem uma pressão que já empurra, e daí automaticamente já empurra tudo isso aqui para os vasos linfáticos. Tudo de forma passiva. E como ainda tem essa pressão dos vasos linfáticos, isso aqui vai para as veias. Tem lá um determinado momento que as veias passam pelos rins. Rins, bonitinho. As veias passam pelos rins, onde lembra dos metabólitos, os resíduos, né? Os resíduos são filtrados no rim e aí sai no xixi. E aí continua ainda esse sangue com alguns resíduos e aí eles vão pros pulmões. E nos pulmões tem a troca do CO2, que está nas veias e foi expelido pelas células. CO2 sai, o oxigênio entra, e aí o oxigênio oxigena este sangue que sai por uma artéria e volta para o coração bombear e começar tudo de novo. Viu? Perfeito, né? Deus criou isso aqui de forma perfeita. Tem necessidade de drenagem linfática nisso aqui? Não tem, gente, tá? Tudo funciona perfeitamente. Se tivesse necessidade mesmo de drenagem linfática, Deus mandava uma esteticista grudada na gente, como um gêmeo siamês, saca? Tá? Para que daí ela automaticamente ela ia fazendo a drenagem, mas não precisa. Deus fez tudo bonitinho. Até o momento que você, criatura, aceita comer a maçã
oferecida pela cobra. Perdão, não, eu tô confundindo as histórias, não é essa a história, é outra. Até que você, criatura, come desembestadamente e engorda. Vamos abrir outro parênteses, né? Que agora a deusa é gordofóbica. 90%, se não mais, das minhas pacientes são gordinhas, tá? Eu não peço para ninguém emagrecer, eu respeito a opção da paciente e se eu posso ajudar, se a cirurgia plástica vai trazer melhora nessa paciente, vai trazer benefício, eu opero mesmo, sem pedir para emagrecer uma célulazinha de gordura, ok? Então a questão não é essa, mas a questão é o sobrepeso. Sobrepeso, vamos desenhar o sobrepeso. Isso é a tentativa de, assim ó, é a tentativa de desenhar um bloco de concreto. Enfiei o sobrepeso na obra de Deus. O que vai acontecer? Primeira coisa, com esse tijolo implantado aqui, dificulta o retorno venoso. Dificulta o retorno venoso, aumenta demais a pressão nos vasos linfáticos. Aumentou a pressão nos vasos linfáticos, esse fluido não consegue penetrar, né, fluir para os vasos linfáticos. Não consegue fluir, e isso aqui continua. O que é que acontece? Aumenta o conteúdo de líquido extracelular. Inchaço, edema. E o inchaço, esse inchaço é ruim? Óbvio que ele é ruim. Mas a solução é a drenagem linfática? Vamos pensar. Quando eu faço uma drenagem linfática, uma malaxação, né? Eu empurro esse líquido, eu empurro o líquido. Assim que eu tiro a mão, porque a pressão existe, o problema existe, assim que eu tiro a mão, esse líquido, ele reflui imediatamente. E outra, aqui eu estou mostrando uma veia, mas são várias veias. Eu empurro de um lado, volta pelo outro. Olha, gente, o papel que vocês estão fazendo. E mesmo quando eu estou empurrando, assim que eu tiro a mão, porque o problema existe, a pressão existe, tirei a mão, ele volta imediatamente e volta a se instalar todo o problema, que é a situação confortável para a questão aqui colocada, ok? Ah, mas quando eu faço drenagem linfática, eu faço muito mais xixi. Óbvio, criatura. Se eu faço um movimento nas artérias, se eu faço uma malaxação, essa massagem nas veias, se eu faço essa massagem nas veias, por segundos, eu faço a massagem, eu aumento sim o fluxo de líquido para os rins, que então filtram, e aumenta a saída, aumenta o xixi. Mas eu resolvi a situação? Não, sai mais xixi aqui, assim que eu tiro a mão, tudo volta e quase que imediatamente o inchaço volta a se instalar. Acabou. Isso aqui ainda pode trazer um problema, porque na verdade você está forçando uma filtração que não é natural, e você pode ainda por cima criar uma desidratação na pessoa, dependendo dessa intensidade. Então, isso não é a solução. Espero que tenha ficado claro. E na cirurgia? E quando a gente faz uma cirurgia, né? O que acontece? Então, vamos imaginar uma coisa. O que é uma cirurgia? Uma cirurgia é uma lesão, é um trauma, eu machuquei os tecidos. Ele não sabe que você está... Qualquer cirurgia, né? Mas particularmente na cirurgia plástica, o corpo não sabe que você está querendo ficar bonita. Ele está achando que está passando um trem por cima do corpo. Quando eu machuco os tecidos, acontece basicamente duas coisas.
Então tem as artérias, os vasos em geral, né? Eles são lesados, saindo, e aí com a lesão dos vasos sai sangue, aqueles fluidos e sai células também. Além da lesão nos vasos, tem a lesão nas células. Abre uma portinha aqui nas células. Tem a lesão nas células, saindo para esse meio extracelular, o conteúdo de dentro das células. Essas duas coisas são um sinal que o organismo identifica para quê? Para aumentar a permeabilidade dos vasos do corpo inteiro. O que é aumento da permeabilidade? É como se abrissem pequenas boquinhas em todos os vasos. Todos os vasos abrem boquinha e permite a saída daquele fluido. Para que eu quero? Para que o corpo faz isso? Sai mais fluido. Para quê? Para saírem células que estão no sangue. Para que eu quero essas células? Algumas células são células de limpeza. Algumas células são células de defesa. E algumas células são células de reconstrução. Para que sai célula de defesa? O corpo, ele não sabe por que está sendo machucado. Às vezes é um micro-organismo que ele tem que matar. Para isso servem as células de defesa. Para que células de limpeza? Tem uma destruição de vasos, destruição de células, e o corpo tem que dar uma limpa nisso. E as células de reconstrução é para quê? Para depois de limpo o campo de batalha, para reconstruir, para fechar o buraco, né? Para fechar o machucado. Então, perceba, óbvio que tudo isso, esse extravasamento na cirurgia, né? Lembra que estamos falando da cirurgia. Todo esse extravasamento de líquido e células é o responsável pelo inchaço que a gente vê numa cirurgia. Mas é esse inchaço que vai corrigir todo o estrago. É esse inchaço que vai reparar o seu tecido, criatura. É esse inchaço que vai reconstruir o seu tecido. É esse inchaço que vai te curar. Então, por que cargas d'água você quer eliminar o inchaço? Tem que haver inchaço. Inchaço igual a capacidade de cicatrização, de reparo dos tecidos. Então, tem que haver esse inchaço, ok? Então, é esse inchaço que vai te recuperar. Gente, vamos imaginar outra situação. Imagina um trauma craniano, num acidente de carro, num atropelamento. O cérebro começa a inchar. Alguém chama o profissional, vamos fazer uma drenagem linfática no cérebro? Eu nunca vi, né? Será por que não chama o profissional para fazer drenagem linfática no cérebro, gente? Mas não é isso que faz, né? Como é que a gente trata isso? A gente trata abrindo um buraco na calota craniana. Para quê? Deixa o cérebro inchar, sossegado. Isso é que vai curar o cérebro. E, paralelo a isso, botam o indivíduo em coma, né? Para que a criatura fique quieta e não atrapalhe o serviço do organismo, o trabalho do organismo. Mas não vai dar fibrose no cérebro? Não é bem isso que dá fibrose no cérebro, né? Não dá fibrose no cérebro, né? Mas ele fica tão inchado, será por quê? Vamos falar da bendita da fibrose que vocês adoram também. Vou apagar isso aqui. O que é fibrose, gente? Fibrose é uma cicatriz. Lembra que as células lá, né? Ou nos traumas, ou na cirurgia, as células arrebentam, óbvio, né? Tem um extravasamento de todo o seu conteúdo e, obviamente, que elas morrem, ok? Praticamente, nem todos os tecidos
eles conseguem regenerar. A célula morreu, eu construo outra célulazinha. A maioria dos tecidos não faz isso, tá? Então, vem as células de limpeza, dá uma limpa nas células, né? Morreu. Dá uma limpa nas células e substitui as células por fibras. Fibras são fibras. Isso é a cicatrização do tecido, é o que o organismo conseguiu fazer, porque ele não consegue substituir células. E essa cicatrização é a fibrose. Fibrose. Então, assim, tem que haver fibrose, né? Tem que ter cicatrização. E óbvio que não é uma massagenzinha que vai eliminar uma cicatriz, ok? Então, a fibrose é igual cicatrização e tem que haver cicatrização. Senão o buraco fica lá aberto, babando sangue eternamente e é um problema. O que vocês chamam de fibrose, que na verdade é uma irregularidade perceptível, olha o que é, e que é muito falada, né, na lipoaspiração. Então vamos imaginar uma coisa. Faixa onde estão as células de gordura, né, o subcutâneo, aonde a gente faz a lipoaspiração. Olha o que acontece se eu fizer uma lipoaspiração irregular. Eu lipo um pouquinho aqui, aí lipei, o organismo não sabe construir mais células de gordura, substitui por uma fibrose, uma cicatriz. Aí eu lipo um pouquinho aqui, aí eu vou limpar um pouquinho aqui também. Aí eu lipo aqui, aqui eu não lipo. Aí eu lipo aqui. Olha o que acontece. A cicatriz é um tecido rígido, não elástico, que repuxa. Se ele repuxa, ele faz uma depressão. Quando repuxa mais, faz uma depressão um pouquinho maior. Quando repuxa muito, faz uma depressão bem maior. Quando não repuxa nada, não repuxa nada. Quando repuxa só um pouquinho, repuxa só um pouquinho. Então, olha o que a gente tem, uma irregularidade na superfície da pele, que na verdade é um reflexo do que está acontecendo lá na gordura. Isso é o que vocês chamam de fibrose, mas isso aqui é só um erro de técnica, né? É uma destruição irregular. Porque se eu faço uma lipo e destruo tudo aqui, destruo tudo aqui, destruo tudo aqui, destruo tudo aqui, tudo isso vai criar uma placa cicatricial bem irregular, que não dá reflexo na superfície, deformando a superfície. Então, fibrose, na verdade, é erro de técnica, ok? E óbvio que, assim, errou, filho, não é a massagenzinha, né, que vai corrigir isso aqui, que vai desfazer uma cicatriz, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido que, assim, drenagem não serve pra nada, ok? Só que isso não é o pior. Se fosse só falta do que fazer, tudo bem. Vai, filha, faz a drenagem, não me enche o saco. Que é o que alguns profissionais fazem. Faz e não vem me encher o saco. Mas, quando a gente faz uma cirurgia muito ampla, muito agressiva, muito extensa, ela pode trazer complicações. Então, eu vou ilustrar isso falando de abdominoplastia, mas é uma coisa, transfiram para todas as cirurgias plásticas, tá? Quando a gente faz uma abdominoplastia bem feita, como tem que ser feito, com descolamento máximo, olha o que acontece. Mais ou menos, né? A pessoa tá deitada, o músculo fica mais ou menos assim, né? Porque a pessoa tá deitada, então o músculo tá lá grudado. Só
mas como eu estico a pele, então aqui é músculo, tá? Mas como eu estico a pele e a gordura, a pele fica esticada assim, pele e a gordurinha aqui embaixo, que é o que a gente chama de efeito tenda. Então o músculo tá aqui, aqui é buraco, espaço, buraco, e a pele tá esticada, porque faz parte da técnica de abdominoplastia, tá? Ou seja, já existe uma dificuldade muito grande dessa pele coaptar, ou seja, da pele chegar pertinho do músculo para grudar, para cicatrizar. Já existe essa dificuldade. Se, além disso, ainda por cima vai a criatura e fica manipulando, mexendo, o que acontece? Essa pele nunca vai coaptar, entrar em contato com o músculo para poder grudar e cicatrizar. E se isso não acontecer nas primeiras semanas, o que o organismo faz? Ele cria uma película, aqui ó, película impermeável, que essa película impermeável no formato de bolsa impermeável, ela acumula líquido que fica aí para sempre. E daí é óbvio que vai comprometer o resultado. Então é assim, nas minhas cirurgias que eu faço descolamentos extensos, que eu faço lipos radicais, é proibido ter manipulação. É a história do cérebro, tá, criatura? Deixa o cérebro quieto e você fica quieta também para não atrapalhar a ação do corpo, tá bom? Enfim, espero ter sido clara, né? Mais uma vez, essas informações não são da deusa, são da fisiologia e da fisiopatologia do corpo humano, tá? Estão em livros de medicina, mas ainda assim, criatura, se essas informações não baterem lá, né, no coraçãozinho, não ressoarem, né, no seu coraçãozinho, glória a Deus. Vai em paz, minha filha. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até um próximo vídeo.